Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 6º ano de Matemática, texto 11 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a crônica. Tem como objetivo promover uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre o assunto ou tema abordado. Apresenta uma linguagem simples, relatando os fatos de forma artística, em tom crítico ou bem-humorado. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos no capítulo 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF06MA09 e EF06MA10, que se referem a resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo de fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural. Com e sem o uso de calculadora, resolver e elaborar que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Os descritores são D22, D23, D24 e D25, que se referem a identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados e a frações equivalentes, a reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens como décimos, centésimos e milésimos, e a efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. O momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, eu investigo o texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, eu investigo o texto. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 1, 2 e 3 é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagir com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vistas. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Não despreze o momento da leitura silenciosa proposto para o texto apresentado na questão 4, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leituras, tais como localizar informações e fazer inferências no texto. Antes de iniciarem a proposta da resolução da questão 5, que é em duplas, explique aos alunos que, ao refletirem juntos sobre as possibilidades de respostas, eles também exercitam a habilidade de perceberem outros pontos de vista e de argumentar para defender o seu modo de pensar. Durante a resolução coletiva proposta para a questão 6, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a sua leitura explicativa do texto do quadro Quer saber mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas na leitura para explicarem o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As hipóteses de resposta citadas pelos alunos durante a resolução coletiva, proposta para a resolução das questões 1 e 2, possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas hipóteses e incentive aqueles que não o fizerem. A proposta para a resolução das questões 3, 4 e 5 é em duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolver novas habilidades e ampliar as compreensões e ponto de vista. Durante a correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifique-se de que compreenderam o conteúdo. Caso seja necessário, faça intervenções. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a sua leitura explicativa do texto do quadro Quer saber mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Caprichem. Façam paradas na leitura para explicar o conteúdo abordado. Durante a resolução coletiva da questão 1, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Esclareçam que não devem preocupar-se se acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem e os incentivem a trocarem conhecimentos. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. A proposta para a resolução das questões 2, 3, 4 e 5 é em dupla. Se desejarem, orientem os alunos a formarem os mesmos pares compostos na atividade 2. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante o momento da correção coletiva, explica aos alunos que ao refletirem juntos sobre as possibilidades de respostas, eles também exercitam a habilidade de perceberem outros pontos de vista e de argumentar para defender o seu modo de pensar. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a sua leitura explicativa do texto do quadro Quer saber mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas na leitura para explicar o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Durante a resolução coletiva da questão 1, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias, pois essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. A proposta para a resolução das questões 2 e 3 é em dupla.
Se desejarem, oriente os alunos a formar os mesmos pares compostos na questão da atividade 3. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagir com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliar as compreensões e ponto de vista. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 4 é individual. Aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Observe o desempenho deles e realize as intervenções necessárias. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Finalize a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 5. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie o cartaz e as perguntas indicadas. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade que favoreça a compreensão do conteúdo que será abordado. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanhar a sua leitura explicativa do texto do quadro Quer Saber Mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas na leitura para explicar o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que eles o compreenderam. A proposta para a resolução das questões de 1 a 5 é em duplas. Se desejarem, oriente os alunos a formarem os mesmos pares compostos na atividade 4. Citem que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagir com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliar as compreensões e pontos de vista. Durante a resolução, incentivem as duplas a compartilharem seus conhecimentos. Ao convidarem um dos alunos para realizar o texto do quadro Quer Saber Mais?, destaquem que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, promove o gosto pela leitura, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Aproveitem para observar qual o nível de fluência leitora do aluno que fará a leitura. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, é esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Dessa forma, ela também funcionará como indicador, pois aquele que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos elementares. Fiquem atentos. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões é individual, aproveitem para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Ao final, explique aos alunos que a autocorreção a partir da correção coletiva é uma estratégia. Pode favorecê-los a identificar os próprios erros e também identificar o que é de fato uma dificuldade ou apenas uma falha de atenção. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar
que as observações feitas no decorrer das realizações das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 11. Até o próximo vídeo.